Acabou de ser publicado na revista The Lancet, uma importante revista do meio científico, um artigo que avaliou a eficácia da utilização da cloroquina e da hidroxicloroquina associado ou não a antibióticos no tratamento da Covid-19. Foram incluídos nesse estudo 96 mil pacientes de 670 hospitais dos 6 continentes. Esse estudo foi conduzido por um médico, professor da Universidade de Harvard, e eu te conto já já o resultado desse estudo. Antes disso, eu queria agradecer aqui aos mais de 5 mil inscritos do canal, pedir a você que ainda não está inscrito que se inscreva, deixa teu comentário, tua crítica é sempre bem-vindo. É importante também que você ative o sininho da notificação, assim, a cada vídeo novo que a gente postar aqui no canal, você receberá uma notificação. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em imunologia e professor universitário. Pois é, gente, esse artigo talvez tenha sido, desde que começou a pandemia até agora, o artigo mais importante, o estudo mais importante, mais relevante que já foi feito para avaliar a eficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina. Ele foi conduzido por um professor da Universidade de Harvard, Dr. Mandip Mehra, que é um importante cardiologista daquela universidade e é muito respeitado no mundo científico. Em linhas gerais, o artigo avaliou a eficácia da hidroxicloroquina e da cloroquina com ou sem a associação com antibióticos no tratamento da Covid-19. Ao todo foram incluídos 96.032 pacientes nesse estudo. Foram excluídos pacientes que já estavam sendo tratados com outras drogas e pacientes que já tinham recebido cloroquina após o diagnóstico precoce da doença. Desses 96.032 pacientes incluídos, foram avaliados 14.888 pacientes que foram tratados em diferentes grupos. Alguns receberam só cloroquina, outros receberam cloroquina com antibiótico, outros receberam só hidroxicloroquina e outros receberam hidroxicloroquina associada a antibióticos. E foram selecionados 81.144 pacientes como grupo controle. Já já eu vou te dizer qual foi o resultado que esse estudo encontrou, mas antes disso eu queria lembrar que a utilização da hidroxicloroquina se deu a partir de uma percepção de alguns médicos que ela poderia ser eficaz quanto ao combate da Covid-19. Como não há na bula da hidroxicloroquina, da cloroquina e da própria azitromicina a indicação para a Covid-19, essa indicação, essa prescrição é chamada de prescrição off-label, ou seja, fora da bula. No caso dessa indicação off-label ou fora da bula, o que os médicos fizeram foi pequenos ensaios clínicos para avaliar a eficácia ou não dessas drogas quanto ao combate da Covid-19. Obviamente que o ideal é um estudo randomizado duplo cego, mas os médicos argumentam que esse estudo randomizado duplo cego levaria algum tempo para tirar alguma conclusão e eles estão precisando de um medicamento agora, urgente, para enfrentar a guerra da Covid-19. E aí, quando eu comecei a ler o artigo do Dr. Mandip agora pela manhã, me veio à mente duas perguntas de imediato. A primeira pergunta foi: a dose utilizada nesses pacientes dos 6 continentes em relação a essas drogas foi a mesma? E a segunda pergunta foi: o estágio da doença em que o tratamento se iniciou nesses pacientes nos 6 continentes também foi o mesmo? E eu vou te dizer o que foi que eu encontrei no artigo em relação a essas duas perguntas iniciais. Mas agora eu quero te mostrar qual foi a conclusão geral do artigo do Dr. Mandip. Vê aqui comigo. Esse estudo multinacional observacional descobriu que o uso da hidroxicloroquina ou da cloroquina com ou sem antibiótico não estava associado à evidência de benefício, mas em vez disso estava associada a um aumento no risco de arritmias ventriculares e a um maior risco de morte hospitalar com Covid-19. Esses achados sugerem que esses esquemas medicamentosos não devem ser utilizados fora de ensaios clínicos e é necessária a confirmação urgente dos ensaios clínicos randomizados. Então a conclusão a que o Dr. Mandip chega ao final desse estudo é muito clara.
não se deve utilizar a cloroquina e a hidroxicloroquina com ou sem associação com outro medicamento, fora de protocolos clínicos, de ensaios clínicos conduzidos por médicos e sem a prescrição estrita desse corpo de médicos. Mas aí eu quero te responder as duas perguntas que eu fiz quando eu comecei a ler o artigo. Primeira pergunta era se a dose prescrita dessas drogas nos diferentes pacientes, nos diferentes continentes, era a mesma. E a resposta é não. O que eles fizeram foi avaliar uma média de prescrição, uma média da dosagem prescrita por esses médicos. E a segunda pergunta era se os pacientes avaliados começaram a receber o tratamento no mesmo estágio da doença. A resposta também é não. Eles não padronizaram os pacientes incluídos nesse estudo que receberam a prescrição medicamentosa na mesma fase da doença. Os pacientes estavam em fases diferentes da doença. É óbvio que isso não tira o mérito do estudo, ciência é isso, é embate. Eu apontei nessas duas perguntas, na minha concepção, duas fragilidades desse estudo, mas o estudo utilizou uma quantidade muito grande de pacientes pelo mundo inteiro, foi extremamente bem conduzido e deve sim ser considerado no momento de se fazer a prescrição de qualquer uma dessas drogas para pacientes com a Covid-19. Eu concluo dizendo que o mais importante é que ninguém deve tomar cloroquina ou hidroxicloroquina por conta própria. Só deve tomar essas drogas com a estrita recomendação médica. Isso é muito importante para proteger a sua saúde. Lembre que a cloroquina ou a hidroxicloroquina não são manjares dos deuses que vão salvar as pessoas contra a Covid-19. Elas estão sendo avaliadas se são eficazes ou não, há grupos fazendo estudos nas mais variadas partes do mundo e nesse momento é necessário ter muita cautela. Forte abraço a todos e até a próxima.